20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site www.brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a honra e a satisfação de recebermos de volta o advogado, presidente do Sindicato Rural da Associação Rural de Ribeirão Preto, Dr. Joaquim Augusto de Azevedo Souza. Muito obrigado por atender nosso convite, quebrando a sua agenda de viagens, de compromissos na sua propriedade em Goiás, as suas atividades políticas aqui no estado de São Paulo, Brasília também, para a gente poder conversar um pouquinho, atualizar nossos assuntos. Eu quero dizer, Ronaldo, que a honra é minha e a satisfação maior é de eu estar presente aqui conversando com você, você que tem prestado inestimável serviço para a agricultura e para a pecuária, com as suas informações e esse programa brilhante que você tem. Então, para mim é uma satisfação muito grande e uma alegria de poder estar aqui à sua disposição. Joaquim Augusto, nós estamos praticamente terminando 2013, a força do agronegócio se tornou mais evidente nos números da balança comercial brasileira. O Brasil hoje deixa de ser exportador de manufaturados, nós estamos exportando cada vez mais commodities. E eu queria que você fizesse um balanço da importância do agronegócio para a economia brasileira nesse ano de 2013. Bom, o agronegócio tem uma importância fundamental, eu diria, não só para a economia, como para o quadro social brasileiro. Nós temos hoje 1/3 dos empregos, para você ter uma ideia do país, 37% dos empregos são gerados pela cadeia do agronegócio brasileiro. Nós, do agronegócio, conseguimos implementar um superávit perto de 80 bilhões, né, na balança comercial brasileira. De formas que é um orgulho para a gente que pertence a esse segmento participar dele. Acho que presta um serviço inestimável ao país. E vem demonstrando isso a cada ano, e não obstante todas as políticas públicas não compatíveis com as necessidades do setor. Eu gostaria, inclusive, esse gancho, Ronaldo, para acrescentar alguma coisa no sentido de falar da falta de logística, falar que tem aquela dificuldade de transporte lá do centro-oeste para o porto, com grãos, através de caminhões, etc. Quando poderia isso estar em barcaças, estar em trens, etc. Na falta de armazéns, falar para você que nós perdemos muito no pós-colheita, né? Exatamente por essa falta de logística, seria talvez chover no molhado, porque todo produtor já sabe disso, né? Já acompanha isso, o teu telespectador provavelmente já tem esse conhecimento. Agora eu quero acrescentar um ingrediente a essa situação, que é a insegurança jurídica reinante no meio rural. Isso nos traz realmente uma preocupação muito grande. Eu vejo hoje, Ronaldo, e não obstante toda essa gama de produção, né? Você vê o Brasil hoje tem o segundo maior rebanho pecuário do mundo, né? É o maior exportador de carne, o maior exportador de café, de açúcar, laranja, etc, etc.
e tem demonstrado então a sua pujança através dessas exportações, desse trabalho, dessa produção alcançada. Esse ano, 2013, nós vamos passar de 180 milhões de toneladas de grãos, o que é um novo recorde, né, para o setor. Não obstante tudo isso, esse setor ainda continua padecendo de insegurança jurídica, por más políticas públicas. Eu acabo, sabe, ficando chocado com essa situação. Você veja, por exemplo, o que está acontecendo com as invasões de propriedades rurais produtivas por índios. É alguma coisa que eu começo a não entender. Por que eu estou me referindo a isso? Porque esses produtores rurais, proprietários legítimos dessas áreas, eles entraram na justiça com pedidos de reintegração de posse, conseguiram a liminar para serem reintegrados nessa posse e não se cumpre esse mandato judicial. Por que não se cumpre esse mandato judicial? Porque ora o governador, ora o Ministério Público, ora o chefe da polícia, não sei quem, tem dificuldades de enfrentar, de colocar para fora da propriedade os índios que lá invadiram. Tem casos de 4, 5 meses de fazenda invadida com a liminar de reintegração na posse do produtor rural. Então, essa falta de obediência ao ordenamento jurídico brasileiro nos deixa muito preocupados. Quer dizer, eu acho que as leis, elas têm, Ronaldo, que servir para todos, ou então não serve para ninguém. Então eu vejo isso, né, uma aberração jurídica, uma falta de respeito para com o setor que tem dado uma resposta magnífica para a nação brasileira. Então essa seria uma questão. Eu vejo outra agora, um anúncio que você tem conhecimento também, do governo federal, agora está exigindo, né, a desapropriação de 200 mil hectares até o final do ano para fins de reforma agrária, para satisfazer pseudos movimentos sociais. E isso, nós todos sabendo que a área desapropriada para a reforma agrária no país já é maior do que a área produtiva da agricultura nacional. Então, se o governo até ontem estava tentando cuidar dos assentamentos rurais em que realmente não existia produção rural nenhuma, então estavam procurando dar condições de produção, que seria bom para os que já estão assentados. Agora mudou a situação e o que o governo pretende? O governo pretende desapropriar mais 200 mil hectares até o final do ano. Qual é a finalidade disso? Eleitoreira. E quem paga a conta? O segmento rural, o setor rural. Então é um setor que eu acho que está carecendo de respeito para com ele. Eu acho que o poder público tem que respeitar um pouco mais o segmento rural pelo que ele representa para o país. E nos deixa numa situação de dificuldade ímpar com essa questão de insegurança jurídica. Ora é uma propriedade invadida e não acontece, e vem com aquela conversa de que a propriedade não foi invadida, foi ocupada. Eu gostaria de saber como você ocupa um imóvel que já está ocupado por alguém, que é o legítimo proprietário. Você não ocupou coisa nenhuma, você está invadindo uma propriedade que já está em uso, já está em produção. E isso lembrando que na Constituinte de 88, a propriedade produtiva foi preservada da reforma agrária. Então hoje parece que a coisa está meio indiscriminada, está solta, né? E eu fico pasmo com isso. Nós estávamos conversando ainda há pouco dessa produção do país, né? Você vê, o Brasil hoje alcança recordes sobre recordes na produção, né? Tem conseguido abastecer uma população de 200 milhões de habitantes e ainda oferecer excedentes exportáveis maravilhosos, né? Nós estamos ainda agora no nosso setor aqui regional, que é o sucro energético, o sucro alcooleiro,
penalizado sobremaneira, né, como você sabe disso, mas ainda assim você vai nos postos e está lá o etanol para abastecer o automóvel. Mesmo o fornecedor entregando com prejuízo a sua cana para as usinas. Exatamente. Quer dizer, então a gente cumpre a nossa missão, a nossa função, né, que basicamente é produzir. Só que nós precisamos produzir com lucro. O que não está acontecendo hoje, por exemplo, com o setor da cana-de-açúcar, que é uma dificuldade maior. Mas, voltando a essa questão política, vamos dizer, que está envolvendo todo o segmento rural, eu acho que o produtor rural, a classe de um modo geral, tem que estar muito alerta para essa situação. Hoje, a questão indígena não está aqui em São Paulo. Ela está na Bahia, está no Mato Grosso, está em outros estados, Mato Grosso do Sul. Rio Grande do Sul. Na verdade, Rio Grande do Sul não está aqui. Mas quem diz que amanhã ela não pode estar? Agora, vamos oferecer um dado para o seu telespectador. Existem 530 mil índios no Brasil, nas florestas, no segmento rural, na área não urbana. É uma população menor que a de Ribeirão Preto. Então, teoricamente, os 530 mil índios caberiam num perímetro igual a Ribeirão com folga, cuja população é maior. Eles já estão com 12,5% do território nacional. 12,5% de 850 milhões de hectares. Passa de 100 milhões de hectares. E a luta da FUNAI, que é absolutamente ideológica, e os seguidores dessa situação, querem chegar a 20%, 30% do território nacional para esses 500 e poucos mil índios. Com que objetivo? Com que objetivo? E da onde vão sair? Existem 300 mil índios no segmento urbano. Você acha que esses índios já urbanizados querem voltar para a floresta com arco e flecha para pescar e caçar para sobreviver? Ou eles querem o conforto do ar-condicionado, da televisão, do sofá na sala? Não é isso? Então, vamos parar um pouquinho e pensar nessas coisas. O Joaquim Augusto é contra o índio. Absolutamente, não tenho nada contra o índio. Mas eu tenho tudo a ver, tudo contra essa expansão indiscriminada. Irracional, que está atingindo um setor que eu defendo, que é a agropecuária. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e nós voltamos já com o Joaquim Augusto de Azevedo Souza, presidente do Sindicato e da Associação Rural de Ribeirão Preto. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana, tecnologia, tudo de bom da cana, para a economia, tudo de bom da cana e para o produtor. 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com o TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Recebendo hoje Joaquim Augusto de Azevedo Souza, presidente do Sindicato Rural e da Associação Rural de Ribeirão Preto. Presidente, o Brasil é o único país que tem um Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento e um outro Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você estava comentando a questão dos índios, e inquestionável, irrefutável. Lembra um pouquinho essa história que você está colocando aqui, o que nós vimos há meses e anos atrás com o MST. Quer dizer, urbanos, né, população urbanas, desempregados ou às vezes nem desempregados, se colocando às margens das estradas. Quem viaja pelo esse Brasil afora, e você é um desses que viaja muito, quer dizer, ia para Brasília, tinha 3, 4 acampamentos à margem da estrada, totalmente improdutivos,
pessoas que não tinham a mínima vocação para a terra, não tinham conhecimento, enfim, e deu no que deu, né? Quer dizer, glebas invadidas, as mortes continuam ocorrendo, brigas de facções, de criminosos que ocupam essas áreas. Também nada contra o produtor, o ex-produtor rural que não tem mais a sua terra. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: como justificar, como explicar que o Ministério da Reforma Agrária tem mais verba que o Ministério da Agricultura, em primeiro lugar? Em segundo lugar, como explicar que o Ministério da Agricultura e Pecuária é o ministério que foi entregue, tem sido entregue ao comando político, quer dizer, no espólio político, aquilo, olha, aquele partido lá, dessa vez é o PMDB, leva esse ministério, e quando você vê aquilo que o Roberto Rodrigues, seu amigo, nosso ex e sempre grande ministro da Agricultura dizia, você tira do primeiro escalão, segundo e terceiro escalões, são altamente competentes. O que se vê no Ministério da Agricultura hoje é exatamente o contrário. Quer dizer, você vê gente dirigindo a política sucroenergética, produção de biocombustíveis, gente que não tem a mínima noção do que está falando. Quer dizer, como é que se pode justificar essa posição do governo federal e essa apatia nossa de brasileiros, de nossas lideranças, no sentido de ficar meramente vendo o que está acontecendo, e poucos têm a coragem que você tem de vir e de falar e de se expressar e de com convicção defender seus pontos de vista? Ô Ronaldo, você veja que a denominação desse ministério já começa errada, né? Ministério do Desenvolvimento Agrário. O que significa isso? Na realidade, a agricultura, ela está no outro ministério, que é o MAPA, né? Ministério da Agricultura e Pecuária Brasileira, não é isso? E o grande desenvolvimento da agricultura é essa agricultura empresarial. É essa agricultura do outro ministério. Desse ministério que está lá legado a baixo orçamento, a isso que você disse, a entregue lá aos aliados, etc. e tal, né? Do aliado de plantão do governo, não é isso? Muito bem. Esse Ministério do Desenvolvimento Agrário, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, qual é o desenvolvimento que ele proporcionou? Essa é a primeira coisa que nós teríamos que colocar para o pessoal começar a ter conhecimento, né? A função desse ministério para desenvolver alguma coisa é tomar a terra de quem está produzindo para dar para quem não está produzindo, é isso? Isso é que desenvolveu o Brasil? Será que é isso que o Brasil quer? É isso que nós precisamos? É essa resposta que nós precisamos oferecer para a nação brasileira? Isso é compor com o social? Agora, por exemplo, o presidente exige que esse Ministério do Desenvolvimento Agrário desaproprie, ou ofereça para desapropriação, melhor dizendo, 200 mil hectares de terra. Aonde que ela vai buscar isso? Ela vai tirar de produtor rural. Agora, existem terras devolutas, e muitas, da União, de outras instituições que não me interessa aqui ficar citando, não é isso? Mas todo mundo sabe de quem são essas terras, né? E vão buscar terras produtivas para a reforma agrária. Fica mais fácil para começar, não é? Mas acontece, Ronaldo, que é uma coisa que traz prejuízo enorme para o país. Enorme para o país. Quanto custa, quanto já custou a reforma agrária ao longo desses governos todos aí para o Brasil? E qual é a resposta dada por esses agro-reformistas? O que se conseguiu de positivo nisso tudo? A não ser um ou outro bolsão de assentamento que agora está começando a fazer alguma coisa, o resto não adianta nada, não produz nada, não vira nada, e existe aquele mercantilismo de lotes. O sujeito recebe um lote, passa para o outro, vende para o outro, fica aquela roda viva de mercantilista, de comercialização de lotes. Né? O sujeito recebe financiamento a custo perdido, para nada, para não produzir nada, sem fiscalização, sem coisa nenhuma. O INCRA é uma instituição completamente perdida no espaço, devia estar fechado esse INCRA. Não tem razão de existir um instituto desse, tá certo? É um cabidelo de emprego, né? Que não oferece nada de positivo, ao contrário, ele vai fiscalizar a fazenda produtiva para ver se tem alguma falha para ele poder desapropriar. Quer dizer, é um objetivo totalmente equivocado, não poderia ser isso. A origem do INCRA é uma instituição de colonização, é outra coisa. Ele tinha que incentivar a colonização.
melhorar a fronteira agrícola, é outra coisa. E está servindo a outros propósitos. Então, o princípio está errado. E eu gostaria até de dizer a você que, infelizmente, eu não saberia nominar a quantidade de ministério que nós temos no país. Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Pesca, Ministério... Tem 30 e tantos ministérios. 39. 39 ministérios. Eu não sei, não saberia nominá-los. Palavra de honra que eu não saberia. E eu pergunto, para que 39 ministérios no país? Quanto custa isso para o país? Mas essa é a partilha, é o loteamento político do governo. Então o modelo está errado. Com certeza. Quer dizer, é esse o grande questionamento que a classe deve começar a colocar para discussão. Não é isso? Por que o governo cria as expensas do Tesouro, as expensas do país, 39 ministérios para satisfazer os seus aliados políticos, enfim, os seus cupinchas? Para quê? Então o Ministério da Agricultura e Pecuária deveria estar em seu bojo lá o Ministério da Reforma Agrária, o Ministério da Pesca, o Ministério... Devia estar lá. Um ministério para... Agora não, tem 4, 5 subdivisões para cada um. E a coisa vai caminhando nesse sentido. Há um custo extraordinário para o Brasil. Eu então condeno esse tipo de maneira de política, de toma lá, dá cá e tal. Eu estava conversando com você agora há pouco sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, recentemente, né? É sabido que havia lá uma luta entre democratas e republicanos sobre a questão do calote americano. Quer dizer, se prorrogasse as verbas lá para o governo, ele não daria o calote. Caso contrário, não iria pagar, ia criar um problema seríssimo para a nação. No último momento chegaram, felizmente, a um acordo que poderiam ter reflexos violentos aqui na nossa economia. Graças a Deus chegaram num acordo e a coisa continuou fluindo. Você ouviu alguma coisa na imprensa internacional sobre a distribuição de cargos ou benesses para esses políticos americanos que fizeram o acordo lá? Barganha, troca de favores? Não. Não ouviu. Aqui no Brasil, será que o executivo consegue alguma coisa se não tiver esse tipo de procedimento? De oferenda de cargo, oferecimento de benesses, etc. Daí os 39 ministérios. E eu não concordo com isso. Para que Ministério do Desenvolvimento Agrário? A reforma agrária, Ronaldo, é uma instituição falida, que não deu certo em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo teve êxito com reforma agrária. Nenhum. A começar dos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial. Nem na China fizeram reforma agrária. Então, é o único país do mundo que estão temando com essa besteira em desfavor do Brasil e da sociedade brasileira. E eu lembro a você o seguinte, a continuar tomando terra de quem produz para dar para quem não produz, será que nós vamos continuar tendo superávites todo ano de produção rural? Será que nós vamos conseguir continuar abastecendo essa população crescente? E continuar oferecendo superávites exportáveis? Então são questões que eu acho que a gente tem que colocá-las à mesa e pensar com carinho sobre isso, com responsabilidade, né? E mais que isso, eu acho que nós temos que começar a pensar seriamente, enquanto classe produtora rural, né, em quem elegermos o ano que vem. Quais são os candidatos comprometidos com o país, com a produção, não só rural, mas com a produção industrial, com o comércio, com a prestação de serviços, com aqueles deputados, senadores, governantes que tenham realmente interesses direcionados ao progresso e o desenvolvimento do país e da população brasileira. Essa coisa de ficar toda hora criando uma bolsa para angariar mais votos, é um absurdo. Isso quanto custa para o país? Isso é para troco de voto? Para que serve isso?
Onde é que nós vamos parar com tantas bolsas, com tantos programas nesse sentido? Quando a gente vê que o brasileiro é capacitado ao trabalho, ele tem condições de sobreviver pelo seu trabalho, desde que tenha trabalho. E como você gera emprego? Você gera emprego tendo movimentação industrial, comercial, rural, desenvolvimento, portanto. E aí é que você tem uma sociedade equilibrada, com distribuição de renda. Quanto mais você precisa do assalariado, mais você oferece de salário. É assim que se distribui renda. Não com essas benesses, essa coisa que parece que o governo é uma grande tia, né? Uma tia, como é que eu diria? Cheia uma tia madrinha. É, você entendeu? Distribuidor de riquezas de quem trabalha. Porque, na verdade, quem gera esse imposto, quem produz isso, é que proporciona ao governo ficar distribuindo, né, essas benesses todas. Então, eu acho que existe um exagero nisso também. Eu acho que isso teria que ser corrigido o quanto antes. E por isso é que eu alerto a classe sobre as próximas eleições. Deixa eu chamar um rápido intervalo comercial e eu gostaria de deixar o último bloco para a gente falar especificamente de eleições. Até porque nós estamos praticamente terminando 2013, entramos em 2014 e eu acho que a grande oportunidade que o brasileiro tem para dizer se continua e quer continuar aceitando essa situação é votar em quem aí está. E se entender que precisa mudar, tem opções aí que a gente pode escolher. Mas a gente fala isso já no último bloco. Nós já voltamos depois do intervalo comercial. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje nos nossos estúdios aqui em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, Joaquim Augusto de Azevedo Souza, presidente do Sindicato Rural e da Associação Rural de Ribeirão Preto. Presidente, o professor Marcos Fava Neves, da FEA USP Ribeirão Preto, um dos membros mais ativos e bem informados sobre o agronegócio brasileiro, da academia, isso não é de agora, ele já falou isso logo depois que a presidente Dilma se elegeu. Ele falou, olha, nos bolsões desenvolvidos de boa produção do agronegócio, os votos foram para a oposição ao presidente. E na visão dele, o troco vai ser dado nesses próximos 3 anos, 4 anos do mandato dela. Essa é a visão dele. Eu até que não discordo, porque se você olhar, quando você começou a falar o programa de hoje, falta de logística, quer dizer, o que talvez devesse ser feito é que esses parlamentares, aí a própria presidente, se pegar um carro, sair aqui de São Paulo e for até Corumbá ou até Sorriso, ou for a Campo Grande, ela vai ver um Brasil completamente diferente, que é o Brasil que produz, é esse Brasil que mantém a economia nossa em condições até de poder dar essas bolsas famílias todas que estão fazendo aí, e essa aberração de corrupção que a gente está acostumado, nós estamos nos acostumando já, né, Joaquim? Infelizmente, todo dia é uma denúncia de algum político de plantão ocupando o mandato, né, se aproveitando e se locupletando, quer dizer, é um negócio que às vezes eu fico sem condições até de responder para minhas filhas quando me perguntam, mas isso aqui não para? E parece que não para, né? Ao contrário, a coisa vai aumentar. Mas a questão que eu lhe coloco é a seguinte, você nesses anos todos, são quantos anos de liderança do agronegócio? Mais ou menos 30. Mais ou menos 30. Você alguma vez viu o Ministério da Agricultura
tão desprestigiado como é agora em 2013? Ainda não. Não. Você sabe o nome do ministro da Agricultura? Não sei. Eu também não sei. Não sei. É o que está acontecendo conosco, Ronaldo. Essa é uma realidade. Eu queria apenas fazer uma parte para prestar um tributo ao professor Marcos Fava Neves, que é uma pessoa brilhante, né? É um estudioso do agronegócio e é uma pessoa por quem eu tenho o maior respeito e cujas opiniões eu sempre procurei acatá-las porque sei que são eivadas de técnica e de muita prudência. Viu? Os pronunciamentos dele são sempre muito bons, já assisti algumas palestras dele, é uma pessoa muito ligada ao setor rural e que você cita ele em boa hora, viu? E ele não está absolutamente errado, não. O que ele tem dito sobre essa questão é uma verdade, porque Ronaldo, enquanto o governo federal não proporcionar uma política pública direcionada ao segmento rural, à produção, ao desenvolvimento rural, com segurança jurídica, etc., de médio e longo prazo, o produtor rural nunca vai estar satisfeito. Eu ontem tive num jantar, se me permite só acrescentar, em que estavam alguns produtores juntos. Nós estávamos nos confraternizando numa reunião. E um empresário da indústria, conversando conosco, virou-se para mim e falou: Joaquim, eu ouço na imprensa esportiva que a torcida corintiana é composta de um bando de loucos. Esse comentário com um bando de loucos e tal, é até uma forma carinhosa, né, da imprensa tratar a torcida corintiana. Muito bem. Ele falou: eu acho que vocês, produtores rurais, proprietários de terra, são mais loucos do que os corintianos de lutar contra isso. Se há como selo, né? Eu falei: mas por que você acha? Mas, meu Deus do céu, é tudo contra vocês. Quer dizer, a imagem do setor rural aí continua péssima, por mais que vocês produzam, por mais que vocês façam, o pessoal não entende que é vocês que sustentam a nação. E vocês teimam em continuar produzindo. Deixa eu só acrescentar o seu comentário, que é totalmente pertinente. O jornal americano Financial Times, na última segunda-feira, publicou uma matéria com chamada de capa, mostrando a decadência e a falência de Sertãozinho. 650 indústrias, as 650, grande parte delas, 99% focadas na cadeia produtiva da cana-de-açúcar. É esse ponto que é importante. Porque quando você fala o agronegócio, você não está falando apenas do agricultor da terra, você está falando de cadeias produtivas. Cadeia produtiva, é? Exatamente. E o jornal fala exatamente isso e o jornal questiona o seguinte: como é que, se em 2006... a renda, o crescimento do PIB de Sertãozinho era maior do que o da China? O professor Antônio Golfeto, de Ribeirão Preto, fez esse estudo e comprovou. 2005, 2006, o crescimento do PIB de Sertãozinho era maior que o da China. Como é que, de repente, chega ao ponto que está, onde um quarto da força de trabalho já foi extinta, um quarto da força de trabalho, e as pessoas não têm opções? Não tem opções, porque o setor as indústrias aqui se focaram exclusivamente ou intensivamente no setor da cana para atender pedidos, e agora nós temos aí um movimento que, ainda bem que há políticos sérios também. A gente, quando fala de político, pelo menos eu aprendi, são na sua grande expressão, na sua grande maioria, são realmente pessoas que não merecem o respeito que querem que tenham, não é? Mas há políticos sérios. Então, por exemplo, eu elogio o trabalho do prefeito de Sertãozinho, Zezinho Jimenez, que conseguiu trazer para cá vários parlamentares, entre eles o deputado Elson Gasparini, que criou uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa. Dessa frente parlamentar já foi criada uma segunda frente parlamentar, agora em defesa dos municípios canavieiros, e agora, dia 5 de novembro, o setor está indo a Brasília para a criação, na Câmara Federal, de uma frente parlamentar. Então, por que eu quero dizer isso para você, que é realmente um bando de louco, né? O bando de louco agricultor. Porque, na verdade, ele não está sozinho nisso aí. O comércio de Sertão, os bares e restaurantes de Sertãozinho, Joaquim Augusto, já tem uma queda de 60% nas suas vendas, quando a média nacional está em torno de 25%. Evidentemente que isso já se sente reflexo aqui
na extensão, porque você sabe que a capital metropolitana da região é Sertãozinho. E na extensão nós temos Ribeirão Preto, né, que é um apêndice de Sertãozinho. O comércio de Ribeirão Preto já está sofrendo consequências disso. Ronaldo, eu acho que é antiga já aquela premissa de que quando a agricultura vai bem, o comércio vai bem, a indústria vai bem. Todos vão bem. Todos vão bem. Se a agricultura falha ou vai mal, isso por extensão acaba desaguando no comércio e na indústria também. Então talvez seja essa consequência, por exemplo, do que acontece hoje com a cana-de-açúcar. Tá certo? Que não está gerando a riqueza que ela deveria estar gerando para os seus fornecedores, para os seus plantadores de cana. Então, e a região aqui, no que diz respeito à agricultura, está basicamente focada no setor da canavicultura. Então pode estar aí, né, pode ser que esteja aí, eu não sou um expert nisso, mas pode ser que esteja aí também um calo, né, uma dificuldade a ser superada. Isso é também reflexo do quê? Da falta daquela política pública de longo prazo que nós estamos reclamando aqui para o segmento, basicamente para a cana-de-açúcar. Você veja, me estendendo um pouquinho mais. Primeiro, por que o governo resolveu manipular, monitorar o preço da gasolina, por exemplo? Dando rédea curta aí para a Petrobras, exercendo ingerência na administração da Petrobras. E prejudicando o acionista da Petrobras. Prejudicando sobremaneira os acionistas da Petrobras. Ele fez isso e, por consequência, segurou o quê? Um grande produto da cana-de-açúcar, que é o etanol. E com isso, limitou renda, tirou renda do setor. Esquecendo-se, entretanto, que os insumos necessários a essa produção canavieira subiram de um ano para outro a mais de 20%. Então, Ronaldo, o produtor de cana em 2013, ele vendeu a cana mais barato que em 2012, com um custo no mínimo 20% superior. E com uma agravante, esse ano o ATR da cana está baixo. Foi um ano mais chuvoso, em junho, julho, e o ATR da cana, que é o coeficiente, que é o referencial do preço, está baixo. Então nós não temos percentuais elevados de ATR, abaixo de 130. E isso está refletindo diretamente no preço. Que, aliás, para completar um pouquinho mais ainda, eu quero acrescentar que, na minha modesta opinião, esse mix que forma o preço da cana, faltam alguns produtos, alguns subprodutos da cana para compor esse mix, para fazerem parte desse mix. Por exemplo, o bagacinho da cana. E isso talvez melhorasse o preço para o fornecedor de cana. Então, acho que tem que ser estudado uma forma também... Vem a palha aqui também para utilização, exatamente. Etanol de segunda geração. Exatamente. Existem muitos subprodutos, eu não vou me estender sobre isso, mas um dos principais é o bagacinho. Existe, por exemplo, o perfume, que também é de muito valor agregado, que poderia fazer parte desse mix, não é isso? E melhoraria, então, um pouco mais o preço a nível de fornecedor. E, por outro lado, não pode ter tanta ingerência do governo em cima de uma empresa, como fez o nosso executivo, né, o nosso federal, em cima da Petrobras. Ela prejudicou a Petrobras, os acionistas, etc. e tal, e está prejudicando um setor imenso. Quantas usinas de açúcar foram fechadas já? 54. Você imagina? Isso é o que é? Vira o quê? Vira um elefante branco? E esse custo dessas usinas, os financiamentos, como é que fica? Quem vai pagar isso? Isso explica a inadimplência que está ocorrendo em cidades como Sertãozinho, Piracicaba. Exatamente. Então, porque não é só simplesmente fechar uma usina, extinguir 1.500 cargos de trabalho, postos de trabalho, mas também ficam esses débitos trabalhistas, ficam débitos no comércio. Não, e 100 mil empregos, Ronaldo. Exatamente. 100 mil empregos no setor
deixou de oferecer. 100 mil saíram do segmento canavieiro nesse último ano. Não são 100, 200, são 100 mil. Quer dizer, isso é uma São falta... quase 500 mil pessoas. Exatamente, né? é falta de responsabilidade social. social. Agora vão lá com distribuição de cesta, distribuição disso, distribuição daquilo. Isso é que precisa ser visto. Essa geração de emprego saudável, é o homem ter a dignidade de trabalhar e receber pelo seu trabalho. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial e vamos deixar o último bloco para nós falarmos de eleições em 2014. Tá bom. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana, tecnologia, tudo de bom da cana, para a economia, tudo de bom da cana e para o produtor. 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. De volta com o TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, estado de São Paulo, Joaquim Augusto de Azevedo Souza, presidente do Sindicato Rural e da Associação Rural de Ribeirão Preto. O Joaquim é uma pessoa que eu admiro, respeito muito, uma convivência já de mais de 30 anos, época da Folha de São Paulo, início da Folha de São Paulo, idos de 80, quando o Ribeirão Preto era uma cidade pequena ainda, não é? Então eu tenho uma admiração muito grande com ele. Para vocês terem uma ideia, a admiração é tamanha que nós ficamos proseando, batendo um papo aqui junto com o Jarbas Cunha, que nos acompanha, que é seu assessor de imprensa, um grande amigo também. Ficamos 45 minutos proseando para entrar no programa efetivamente, e eu até brincava, tivéssemos gravado, já tínhamos um programa feito, seriam 2 programas, né? Mas como é que você vê a questão da sucessão presidencial? Os estados, nós pela internet atingimos os 14 estados produtores de cana no Brasil, então cada estado tem a sua peculiaridade, mas vamos falar do nível global, né? Nós estamos aí, quando a gente fala que a Petrobras, ela praticamente quebrou em cima de uma política predatória que foi imposta, autofágica que foi imposta pela presidente, alegando que a questão da inflação não extinguiu apenas 100 mil postos de trabalho das usinas, mas prejudicar centenas de milhares de acionistas que pegaram seu dinheiro do fundo de garantia, muitos são nossos telespectadores, seu dinheirinho do fundo de garantia, compraram ações da Petrobras e viram no que viram, né? Como é que você vê esse quadro eleitoral que nós temos com os nomes já postos aqui? Ronaldo, primeiro eu quero dizer que a admiração é recíproca. Isso é importante que seja registrado. Obrigado. Segundo, dizer a você o seguinte, o agricultor hoje, o produtor rural, não só o agricultor, mas o pecuarista, enfim, o produtor rural, hoje ele tem mais do que nunca de participar do processo eleitoral. Ele tem que efetivamente participar dessas eleições. Não como candidato, mas elegendo candidatos adequados, afins de trabalhar pelo sucesso do país. Comprometidos com o setor. Comprometidos com o setor produtivo, seja ele o rural, o industrial, o de serviços ou comercial. Eu acho que esse oba-oba que a gente escuta toda hora, esse troca-troca, essa política que faz de conta que está indo para frente e o Brasil está andando para trás, isso precisa acabar. Ronaldo, isso não tem mais espaço no país. Eu acho que nós temos que estar alertas, mas muito alertas, verificar quais são as ideias desses pré-candidatos, por exemplo, à presidência da República, que já alguns deles se manifestando claramente contra o agronegócio, achando que é um setor atrasado, por exemplo, que é um setor que não comparece, não dá sua resposta à nação, que é um setor composto por vilões do meio ambiente.
né? Então, eu diria a você que o produtor rural tem que estar atento a isso. Ele tem que ver qual é o discurso e qual é realmente a ideologia e a ideia de cada candidato à presidência da República. Afinal de contas, é a autoridade maior do nosso país o qual nós amamos, todos nós. E vivemos aqui, e estamos constituindo família aqui, tem os nossos filhos, os nossos netos. É preciso, então, que a gente tenha muito cuidado na eleição desse presidente da República. Mas muito cuidado. E por analogia aos governadores, aos senadores, aos deputados, exatamente. Nós precisamos, Ronaldo, dar um outro enfoque nessa questão política nacional. Quem é quem? Eu vejo, por exemplo, candidatas, ou candidatos aí, pré-candidatos, hoje levantam a bandeira, por exemplo, do meio ambiente, como se isso fosse um santuário, uma coisa que você não pode macular. É uma coisa assim, sabe? É o princípio, o começo e o fim de tudo. E basicamente achando que o produtor rural é por índole, o depredador, o cara que destrói. Ele não percebe o que significa dizer isso para uma sociedade que não está muito afim, né, de ouvir o produtor rural. Nós não temos marketing, nós não temos porta-vozes, né, como tem muitas ONGs internacionais, muitas ONGs nacionais, que estão toda hora na mídia de uma maneira ou de outra e provocando até atenção para si fazer ouvir, para se fazer enxergar. O produtor rural fica muito preocupado em produzir, em trabalhar e não consegue ter esse tipo de procedimento. Eu estou alertando que precisa começar a ter procedimento assim. Se for preciso, começar a participar nas cidades, sabe, com manifestações, claro que com ordem, pacíficas, mas dizer ao que veio. Porque não pode o produtor, o segmento rural, continuar sofrendo essa situação de descaso, ora do governo, ora da sociedade, de uma coisa que ele não deu causa. Ao contrário, ele está procurando fazer o melhor de si. Então, a questão política que você está levantando, eu acho que se o produtor rural escutar esse alerta, que não deve ser só meu, deve ser das autoridades maiores da agricultura, né, e participar efetivamente do processo, de forma eficiente, sabe? Eu acho que nós podemos, amanhã, dispormos de um nível político melhor, de um Congresso Nacional melhor do que o que está aí, de um poder executivo, quer nos estados, quer da República, de um nível superior, melhor, mais adequado ao momento que o Brasil vive. Você acha que o Brasil tem espaço para conquistar no mercado internacional com a exportação do agronegócio? Olha, o maior mercado comprador hoje é a China. A China hoje compra 70% da nossa soja e se deixar ela compra 100% da soja. E está atrás de grãos. O chinês está faminto. É muita gente querendo comprar produto nosso, né? Eu não sei porquê. O governo atual parece que, eu não diria hostilizar, mas parece que recanteia um pouco o mercado americano, os Estados Unidos, quando é um mercado tradicionalmente comprador do nosso Brasil. Então não sei por que está essa situação, sabe? Quando seria importante para o país ter a China de um lado, Estados Unidos de outro e o mercado comum europeu de outro. Mas isso está fechado, não é? Olha, Ronaldo, a gente não tem assim informações de tudo. O que eu vejo é que o Brasil sofre com as dificuldades impostas nas alfândegas americanas e europeias. Não sei aí
o nível dessa política eu tranco aqui, você tranca lá, eu taxo aqui, sobretaxo ali, quer dizer, existe alguma coisa nesse sentido, né? E eu vejo o chinês levando tudo para lá. Então, eu acho que o Brasil precisa estar... Isso denota um pouco de falta de política pública para o mercado internacional. Por exemplo, a presidente Dilma vem para Ribeirão Preto, inaugura numa segunda-feira o etanol duto que transporta o etanol produzido na região aqui e vai se estendido depois para Goiás e também para a região do Triângulo Mineiro, até Paulínia e posteriormente para o porto de São Sebastião. Isso na segunda-feira ela inaugura. Na quinta-feira o governo norte-americano anuncia oficialmente que vão ser criadas barreiras para a exportação de etanol brasileiro que for transportado produto. E aí o assunto morre, a presidente Dilma ia discutir esse assunto com o presidente Barack Obama, vem a questão da espionagem internacional, o assunto está parado, já se vislumbra que 2014 vai ser um péssimo ano para possíveis exportações de etanol brasileiro para o mercado norte-americano, talvez tenhamos até que importar de novo, né? E a Europa, para o etanol nosso, continua fechado. O que denota, na minha opinião, queria ouvir a sua opinião, mas denota, me parece, falta de políticas também para o comércio internacional. Não só falta de política, como um grau de irresponsabilidade. Especialmente porque se trata de um setor magnífico dentro do contexto da produção rural brasileira. Então, o etanol ele tinha que ter excedentes exportáveis garantidos, mercado garantido. E o melhor mercado para isso é o americano. Sem dúvida. Então, por que o governo brasileiro não discute isso, não negocia isso? E deixa o setor à mercê, né? Ao Deus dará, ao sabor dos ventos. Então, eu acho que aí falta de política pública para isso, falta da diplomacia nossa e um tanto quanto de irresponsabilidade. É isso que eu penso. E diplomacia nossa, Joaquim, se a gente for analisar, a grosso modo, muito distante do agronegócio também. Nós temos os nossos adidos comerciais espalhados por embaixadas aí, mundo afora, e dificilmente você vê algum adido comercial brasileiro, algum embaixador, ou alguém da diplomacia que tenha um conhecimento, não vou dizer profundo, mas um conhecimento no mínimo elementar do agronegócio, da força do agronegócio, que conheça esses bolsões de produção, conheça os índices de produtividade que os nossos produtores vêm investindo. Ronaldo, além disso, você precisa observar que a política brasileira, a diplomacia, etc. e tal, está direcionada mais para onde? Bolívia, Venezuela, Cuba, aqui na América Latina, não é isso? Não se preocupam muito em teses, por exemplo, internacionais que o americano defenda. Normalmente a diplomacia brasileira não concorda, tá do lado de lá do balcão, né? Eu vejo com pessimismo, com dificuldade, por exemplo, o que acontece nas nossas fronteiras, né? Produção de droga, por exemplo, entra aqui no Brasil como? Jorra droga aqui dentro. E por que não se cuida disso? Por que a diplomacia brasileira não se entende com o governo, por exemplo, da Bolívia, para coibir esse tipo de processo, de procedimento, né? Enfim, você vê essa questão dos médicos cubanos aqui no Brasil, etc. e tal. Será que o Brasil não tem médico? Você acha que o Brasil não tem médico? Não tem solução? Precisa importar médico de Cuba para resolver problemas vamos dizer, de regiões carentes? Será que antes do médico não precisa de estrutura? Então, são coisas, e será que isso está levando alguma doutrina lá de um regime de Cuba para essas populações carentes nossas, lá nos longínquos rincões do Nordeste, da Amazônia, etc.? A considerar que cada médico pode ser uma célula dentro da antiga estrutura. Você entendeu? Quer dizer, você está falando de diplomacia, eu estou levantando essa questão. Perfeito. Que seria da diplomacia.
Eu acho que, sabe, é uma preocupação que traz. O Brasil é um país que tem que continuar um regime de liberdade, democrático, né? Não é, como diz alguma candidata aí, que ela quer democratizar a democracia. Não é isso, não. Nós queremos só a democracia. Já está mais do que democratizada, entendeu? Mas nós não queremos nenhum estrangeiro vir aqui doutrinar as nossas crianças, a nossa população carente, com doutrinas que são incompatíveis com a índole do povo brasileiro. E que lá não deram certo. Exatamente. Joaquim Augusto, muito obrigado pela sua presença. O convite está aberto permanentemente, a porta está aberta aqui para você. Eu espero que no próximo ano a gente possa ter mais debates políticos, né, para a gente discutir, para mostrar um pouquinho para o nosso telespectador a importância do voto consciente. E de qualquer maneira, qualquer novidade que você tenha também em relação aí às atividades que você vem conduzindo com muita competência no sindicato, na associação rural, nós estamos aqui para lhe ajudar a servir, a divulgar e ampliar esse seu excelente trabalho que você realiza já nesse espaço curto de mais de 30 anos. Muito obrigado, Ronaldo. Quero dizer a você que foi um prazer grande estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para o sucesso do seu programa, que, aliás, eu assisto sempre, e estou sempre à sua disposição. Muito obrigado. Obrigado também a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados do nosso TV Brasilago. Até lá, mais uma vez, muito obrigado. Anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. Pesquisas que transformam, tudo de bom da cana, tecnologia, tudo de bom da cana, para a economia, tudo de bom da cana e para o produtor. 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana.